Então vamos lá. Bom, se você voltar poucos anos atrás na história do Brasil aqui, você vai se lembrar que não existia nenhum carro da BYD na rua. É uma marca que tem vindo praticamente do nada. E algumas pessoas, inclusive, chamam isso de invasão chinesa, inventam sei lá quantas histórias por trás da BYD, dizem que o governo fez algum tipo de acordo, que ela está prejudicando os outros parceiros do mercado, que carro chinês é uma bomba. E eu vou tentar desmistificar um pouco isso aqui. Isso não é um vídeo patrocinado pela BYD nem nada. A tendência aqui é a gente tentar compreender o que acontece. Claro, falar sim dos incentivos das estatais chinesas para a BYD, mas a gente pode começar a compreender um pouco mais de como a BYD se formou até chegar nesse império e qual que é a verdade por trás dessa quantidade de carros dentro do Brasil. Primeira coisa que a gente precisa é conhecer a história de um cara chamado Wang Xuanfu. Esse cara, ele não tem nada a ver com a história de um bilionário clássico do mundo. Ele é um cara que ele nasce na zona rural da China. A China tem zonas muito bem definidas para as coisas e ele consegue se formar engenheiro. Ele era um cara super tradicional. E ele tinha uma obsessão específica com baterias. O mercado de baterias e de pilhas, etc., era dominado pela Sony e pela Panasonic. Nascido lá em 1966, nessa zona rural, ele começa a vida dele muito mal, porque ele se torna órfão aos 15 anos de idade, né? Ele perdeu o pai e a mãe. Ele já tinha perdido o pai na adolescência e depois ele perde a mãe também. E ele que começa a trabalhar para segurar a família. O irmão mais velho abre mão dos próprios estudos para trabalhar e sustentar o mais novo. Olha que história absurda, né? O irmão mais velho dele abre mão, para de frequentar a escola para que ele frequente. E quando falta dinheiro para livro, né? A cunhada dele vende joias para pagar os livros. Então é uma história muito complexa, a história do Wang ali. Ele não é um cara que é só um visionário de palco, ele não é um cara que vem de um background de startupeiro e tal, ele é um cara estudioso mesmo. Ele seguiu para estudar baterias recarregáveis, ele é um engenheiro de formação e ele nunca teve nada a ver com um carro bonito. E aí como é que nasce, né, essa empresa de baterias? Porque é muito bonitinho falar da história, pô, do nada o cara pobre e aí ele funda uma empresa, mas a gente precisa dar uma olhada aqui na vida dele. A BYD começa em 1995 em Shenzhen, como essa empresa de baterias ali. O foco inicial era criar uma bateria recarregável no mercado onde só as empresas japonesas conseguiam dominar esse mercado. E aqui entra a primeira sacada que você precisa entender aqui. Os japoneses, eles apostavam muito pesado na ideia de automação e maquinário muito caro. O Wang, ele decide fazer o inverso disso, que na época é uma doideira. Ele fragmenta toda a produção em microetapas e ele usa um tipo de mão de obra intensiva ali e coloca o processo para rodar de forma mais barata. Então, em vez de ficar pensando, nossa, eu preciso dessa máquina, desse tipo de máquina, desse tipo de máquina, ele quebra o processo várias vezes, tenta entender como é que ganha eficiência naquilo. Não era nada bonito o processo que ele fazia, não tinha ainda, a princípio, a mesma qualidade ali. Mas só que você produz um produto similar e muito mais barato, você vira um fornecedor gigante, né? Então você não precisa ser o melhor, né? Você precisa ser ali aquele que tem o melhor custo-benefício, é o que a BYD tinha. E ela começa a aparecer como fornecedora relevante no mundo dos eletrônicos, porque ela começa a entregar custo e volume. E tem uma coisa engraçada, inclusive, porque BYD significa Build Your Dreams, né? É uma ironia quando a gente olha para a empresa aqui, porque realmente, né, o cara estava construindo o próprio sonho dele. E aí a empresa começa a se desenvolver e tal, ela vai crescendo, ela vai dominando o mercado cada vez mais. Isso naquelas pilhas mesmo, que vai em brinquedo, qualquer tipo de bateria, quando a gente está falando de bateria aqui, baterias recarregáveis que vai em várias coisas. Lá em 2001, a gente tem o evento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fica meio complicado, cria-se um mercado de capitais em Hong Kong e em outras áreas do mundo, onde as pessoas começam a investir porque teme-se que os Estados Unidos possam entrar num conflito muito grande. E aí, em 2002, ela era vista como uma empresa gigantesca na história da tecnologia de bateria ali, não ainda expandindo para outros mercados, mas já dominando parte desse mercado muito interessante, porque o mercado consumidor chinês é enorme também, então quando a China passa a ter uma empresa dessa, ela ganha escala. A BYD está nessa história do ganho de escala industrial da China, vem um momento que parece meio que suicídio. Então, em 2003, depois de fazer esse IPO, depois de captar um dinheiro legal, eles pegam e compram uma montadora de carros estatal quase falida. É uma empresa de carros que não é nem conhecida no Brasil. E aí, os investidores da BYD, eles entendem ali que eles foram traídos, né? Você investe numa empresa de bateria e o CEO compra uma fábrica de carro quebrada. Parecia, inclusive, que a BYD estava tentando ajudar o governo de alguma forma, alguma coisa nesse gênero. Só que ele não estava comprando o carro que a empresa produzia. Ele estava comprando uma porta de entrada industrial, uma carcaça ali, com licença, estrutura, gente e capacidade produtiva. Porque na China, você não pode simplesmente pivotar uma licença que você tem. A licença que você tem para produzir cada coisa. E aí ele faz isso. O objetivo dele era colocar a bateria, que era o poder real dele ali, né? Vender mais bateria, só que numa casca. Então, olha que interessante, né? Então, eu vou comprar um carro porque carros usam bateria ali. E eles fazem isso e eles começam. Só que aqui agora, o que acontece? Eles vão para os Estados Unidos e a BYD, ela apresenta um carro, cara, muito zoado num salão de automóveis. Não faz sentido nenhum. O carro não tinha praticamente nenhuma estrutura. Tudo era ruim. Volante, sistema interno. Sinceramente, a BYD sai desse primeiro evento
momento considerado meio que uma piada ali. E nesse momento, inclusive, né, quando uma repórter pergunta pro Elon Musk a respeito da BYD, o Elon Musk responde com muito deboche. Ele olha pra repórter e dá uma risada. A BYD naquela época já era fornecedora de bateria pra Tesla. E o Elon Musk dá uma risada, assim, meio que BYD, tipo, não faz muito sentido sua pergunta. Ele ri. 5 anos depois, esse jogo muda completamente. Em 2008, a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett na época, controlada ainda pelo Warren Buffett, hoje não mais, ela coloca um cheque de 230 milhões de dólares por 10% da empresa com o Charlie Munger, né, que é um grande entusiasta do Wang ali. Isso aqui mexe muito com os mercados, porque aquilo que era piada, eles mostram que na verdade não, cara. Eles tinham uma eficiência de bateria que é o produto mais caro dentro de um carro. Era a coisa mais difícil de ser feita. Inclusive, é a coisa que a Tesla não fazia. Eu não consigo nem entender, inclusive, por que as pessoas consideram isso piada lá atrás. Mas é claro que é falando do ponto de vista de hoje. E aí, o que tem aqui de diferente que começa um controle de cadeia, e aqui é onde a BYD, ela domina os mercados. A Tesla vende a ideia de tecnologia, que ela vai desenvolver robôs, que ela vai desenvolver softwares e tal. A BYD vende uma coisa muito menos sexy, ela vende uma coisa brutal, assim, ela fala, eu sou controladora da indústria. Não tem aqui a minha capacidade de fazer isso, aquilo, não existe aqui o cenário bonitinho, não tem propaganda, não tem eu no palco dizendo que eu sou o cara mais genial do mundo. É simplesmente eu controlo a capacidade produtiva e por isso eu consigo gerar o melhor produto final. E a Blade Battery, ela é uma peça central da BYD, porque ela é baseada em LFP e ela ganha uma fama de ser muito mais segura, inclusive com o teste do prego, né? Furando um prego nas baterias que antigamente pegava fogo, ela mostra pouca elevação de temperatura e sem nenhum tipo de fogo, sem nenhum tipo de fumaça, enquanto outras químicas ali de bateria acabam reagindo com aquelas explosões que você já viu aí na internet. Então a BYD, ela começa a ir para o marketing mais de segurança, né? Ela foca muito mais nisso, porque o público não entende o que é explosão química, mas todo mundo tem medo de um carro pegar fogo. Quem nunca viu, né, esses carros elétricos pegando fogo? Então você vê o prego atravessando a bateria ali e não acontece nada. A chegada no Brasil, ela vem em várias camadas, primeiro ônibus, presença industrial, depois com um preço agressivo e volume que a gente está nessa fase agora. E aí o complexo de Camaçari, que é a antiga fábrica da Ford, com investimento anunciado aí de 5,5 bilhões de reais. E aí, cara, não tem milagre aqui, né? Como é que funciona? A BYD, ela é subsidiada pelo governo da China, e quando a gente fala de relações comerciais da China com empresas chinesas, é assim, eu já estive em reuniões diversas vezes, quando você vai olhar os bancos chineses, que alguém diz, olha, a taxa Selic do Brasil está em 15%, e o banco chinês fala, ok, mas para empresas chinesas a gente vai emprestar em 12%. Ou seja, você está emprestando dinheiro para empresas chinesas entrarem no Brasil abaixo da taxa de juros do país. Isso é inviável para vários mercados, mas a China, ela detém um controle das empresas estatais, e essas empresas estatais, elas seguem os planos quinquenais chineses, ou seja, elas vão investir naquilo que faz sentido para a China no momento. Elas não vão investir naquilo que, e agora isso aqui precisa dar dinheiro, precisa gerar retorno. E aqui a gente precisa entender algumas coisas que, quem fica defendendo a BYD não conta. Quando a gente analisa a entrada da BYD no Brasil, uma coisa que os seus influencers ali não vão dizer na hora de falar, a gente precisa lembrar que, poxa, a BYD foi acusada no Brasil de trabalho análogo à escravidão, foi acusada de alimentar pessoas dentro de uma bacia. Você viu ali, tem vídeos na internet disso, de pessoas comendo dentro de uma bacia ali. Então, o carro é barato? É barato. A que custo, né? É um mercado que a energia é barata, porque a China também tem uma participação nesse mercado. É um mercado que a logística é barata, porque a China também tem uma participação nesse mercado. É um mercado que o transporte de peças da China para cá é barato, porque a China também entrou no porto. Então, a grande questão é que existe toda uma lógica por trás disso, mas que gera um produto competitivo, cercado de polêmicas, cercado de coisas. Quando a gente compara o preço, o valuation da BYD com outras montadoras, você percebe que ela é listada na bolsa chinesa, ela está avaliada hoje em 827 bilhões de yuans, né? Quando a gente pega isso e converte para dólares, dá mais ou menos 100 bilhões de dólares. Algumas vezes ela chegou já a ultrapassar em valor de mercado a GM e a Ford ali, somadas e tal. Não é uma empresa que está com valuation barato, mas ela está bem longe ainda desse hype gigantesco que a Tesla viveu, né? A gente olha pro PL dela, ainda é um PL muito baixo comparado com a Tesla, 20 vezes ali. E sinceramente, quando eu olho para as duas teses, é claro, dentro da minha bolha e analisando os dois cenários, eu acho que as duas empresas não têm nada a ver. A Tesla, ela promete ser um gigante da tecnologia, que vai colocar os robôs no mundo, que vai colocar tudo quanto é coisa. O Elon Musk é um cara que ele promete muita coisa a cada 5 anos. Ele entrega muito, mas promete muito mais do que entrega ainda. Então ele tem uma capacidade de dizer coisas assim, sei lá, o ser humano vai viver em Marte, sei lá o que, ele fala coisas absurdas. Ele controla hoje cerca de 4, 5 empresas muito relevantes no mundo, então um tipo de marketing muito agressivo. Eu acho que ele é muito bom vendedor, eu acho que talvez o melhor vendedor da história da humanidade, talvez não, né? Os números mostram que ele é o melhor vendedor da história da humanidade. As pessoas gostam muito daquilo e funciona muito bem. Quando eu olho pra BYD do ponto de vista de investidor, eu vejo uma empresa que não é nada sexy. O cara que tem um Tesla, ele posta o Tesla dele todo dia, feliz da vida, fala, pô, isso aqui é foda.
O cara que tem um iPhone fala, tem um iPhone, não tem nem um celular, tem um iPhone. O cara não tem um carro, tem uma Ferrari. São marcas ainda que a BYD ainda não atingiu, né? Eu acho que ela não conseguiu chegar nesse lugar ainda. Se é que vai chegar, porque a proposta é completamente diferente. Quando a gente olha pro fundador, é um cara engenheiro, não publicitário, que vem de uma cabeça completamente metódica de criação de um país que é um pouco mais fechado pros ocidentais, né? A gente não consegue compreender muito bem ali, não tem a mesma quantidade de falantes, né? Do idioma dele, para ele poder fazer as apresentações aqui pra gente. É claro que ele faz em inglês, mas não é o idioma nativo dele ali também. Então, aqui tem tanto atritozinho nessa conversa que, pra vocês terem uma ideia, a BYD não tem nenhum BDR patrocinado dentro do Brasil, tá? Então, você não tem nem como investir nela pelo Brasil diretamente ou lá na China. Para você conseguir investir em BYD, você precisa investir por meio de um ADR, que é um veículo americano, e aí dos Estados Unidos você consegue acessar, né? Então, se você tiver interesse, é o BYDDY, né? É um ADR patrocinado de nível 1, você consegue investir diretamente na China. Eu fiz investimentos na BYD já há algum tempo, então eu gosto da empresa, eu gosto da tese, não acho que ela vai destravar valuation, subir demais, o mercado chinês é muito pequeno comparado com o mercado americano, mas eu acho que ao longo dos anos a gente deve ver cada vez mais uma procura pelos mercados chineses, e eu acho que a BYD ela pode ser uma porta de entrada para quem gosta da ideia de diversificar em países mais exóticos. Existem restrições a esse tipo de investimento, a China tem sido mais aberta para capital estrangeiro, a China tem cada vez mais feito mais propaganda, mas lembre-se dos riscos, né? A gente não consegue ter a mesma segurança em análise de dados, em todas essas informações dessas empresas que a gente consegue ter das empresas americanas. É auditado de maneira diferente, é outra cultura, outro ambiente, essas empresas têm sim influência do Estado muito forte. Então, se você for investir, investe pouquinho, não sai comprando rios de dinheiro acreditando numa tese, né? Lembra que a BYD já é uma realidade, eu acho que o valuation ainda permite que você entre. O mercado chinês tem isso, as empresas valem pouco comparado com as empresas americanas, justamente por conta de todos os riscos intrínsecos aqui. Eu gosto, pretendo conhecer a BYD na viagem que a gente vai fazer, é o VP Experience, né? A gente vai com os alunos e com alguns clientes da consultoria viajar para lá em abril do ano próximo, aí de 2026, a gente quer ir lá, eu quero ver essa história de perto, quero me aproximar cada vez mais da China. É muito provável que eu traga para o Brasil investimentos chineses. Ah, Raul, mas a China, comunista, sei lá o que, cara, eu não tenho nada a ver com isso, sinceramente, eu quero minha parte em dinheiro. Então, se os Estados Unidos é o maior comprador da China, e se é ele que tá falando que a China tem algum tipo de restrição, que ele pare de comprar primeiro. Quando os Estados Unidos parar de comprar, eu também paro de financiar, não é isso? Ah, não, os Estados Unidos vai financiar a ditadura, tudo bem, manda os Estados Unidos parar de financiar que eu paro também. Então, os Estados Unidos para, a Europa para, e daí eu também paro. Porque só a gente não pode ganhar dinheiro, então os governos do mundo inteiro, os bilionários do mundo inteiro vão colocar dinheiro lá, e aí eu vou ficar aqui de bobo esperando passar a onda. Eu tenho colocado cada vez mais dinheiro na China. A gente lá na UVP, no PR, hoje em dia, para quem é mais arrojado, a gente já tem até recomendação. Cara, olha isso aqui, né? Pode colocar, a China vale a pena, e eu vou dizer sempre para vocês a mesma coisa. Se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, com maturidade, cabeça mesmo, entender como é que você acessa esses mercados pela mesma plataforma, é clicar aqui, ó, faça análise de perfil, preencha o questionário para mim até o final. Lembrando, nesse ano a gente tem produtos exclusivos para alunos da UVP, né? Então, a nossa previdência vai ser só para alunos da UVP. Muito provavelmente esse formato que a gente vai colocar de investir direto na China sem triangular pelos Estados Unidos vai ser focado em alunos da UVP, né? A gente quer ver se cria um pacote de algumas ações ali para a gente conseguir se expor ao mercado chinês de maneira mais inteligente, com essas marcas que a gente conhece. Eu não quero ir para aquela coisa que a gente não conhece, eu quero ir para produtos que a gente conhece e que a gente tem vivência. Então, assim, o fato de você não ser aluno, você tá perdendo tudo que a UVP oferece. Não é falando de cartão de crédito, essas bobagens, não. Tô falando do sistema de finanças para você poder incorporar todos os dados de todos os seus cartões no mesmo lugar. Tô falando da quantidade de sistemas que a gente tem lançado com inteligência artificial aqui para dentro também. Tô falando da nossa comunidade e das aulas que, poxa, é isso que vai calcificar esse conhecimento na sua cabeça e que vai fazer valer muito a pena. Então vai lá, e se você quiser também, dá uma olhada, vou deixar aqui a página da UVP Experience, é caro pra caramba, não é uma viagem barata. Se você tá numa fase da vida que você não tem nem R$1 milhão, nem cogita clicar nesse link, porque não é que custa R$1 milhão, mas eu falo assim, você não tem pelo menos R$1 milhão de patrimônio, não vai fazer sentido. Só o voo daqui pra China, do Brasil pra China, vai sair por 35 mil, 40 mil. Então, pra vocês terem uma ideia, né? Então, apesar da gente ter feito um esforço pra se aproximar da embaixada da China, e eles conseguiram pra gente algumas coisas com preço muito melhor, cara, do outro lado do planeta não tem muito o que fazer. Agora eu vou deixar vocês com os áudios a respeito de investimento na China ou da BYD, com a percepção dos meus alunos, dos meus clientes sobre isso, né? Eu quero que vocês ouçam com atenção pra gente ter uma diversificação de opinião e tal. E você que não se inscreveu ainda no canal, pô, até agora, se inscreve aí, deixa o seu like, na confiança. E a galera que tem BYD aí, comenta. Quem tem BYD, fala aí se você gosta do carro ou não, né? Acho que isso ajuda muito a gente a compreender. Como investidor, eu gosto muito da empresa, mas como carro, eu ainda prefiro poluir o planeta. Beijo. Bom, eu estive na China agora, no mês passado, e muito do que a gente vê de notícia da China, de controle, manifestação do governo, etc., às vezes não reflete a realidade. Lógico que tem que ter um pouco de pé atrás, né? Porque é uma realidade bem diferente da nossa. Mas eu investiria sim, com certeza, visando diversificação. Nem tanto rentabilidade, mais diversificação. Tenho certeza que rentabilidade tem muita oportunidade também,
mas eu visaria mais diversificação. É um país em pleno desenvolvimento, tem uma força de trabalho absurda e eu acho que a gente tem que sim olhar com bons olhos para esse mercado aí e começar a diversificar para ele sim.